E de uma maneira tão especial, hoje também somos agradecidos às mamães, né? Hoje é o domingo do Dia das Mães. Não sei se você, quando chegou, viu ali uma decoração lá no cantinho. O propósito daquela decoração é que você depois tire uma fotinha ali e marque a gente nas redes sociais lá, né? No seu Instagram, no Facebook, marque a nossa igreja lá, faz uma fotinha bem bonita ali. Se você está com a sua mamãe aqui, aproveita mais ainda, faz uma fotinha com a mamãe ali, tá? E ao final, amanhã ela tem mais instruções aí também. Temos uma lembrancinha para as queridas, para você poder levar para casa e ficar lembrando desse dia tão abençoado também na sua vida. As mulheres são muito importantes na história da igreja e na história da redenção. Muitas vezes nós pensamos nas escrituras e pensamos muito a respeito daquilo que Deus fala através de homens. Falamos dos apóstolos, falamos dos profetas, muitas vezes citamos histórias com as quais Jesus estava envolvido e ali haviam homens, mas as mulheres têm um grande protagonismo nas escrituras. As mulheres aparecem e aparecem muito. Se nós pensarmos um pouco sobre a história da redenção, desde o povo de Israel saindo do Egito, nós vemos a graça de Deus sendo manifestada através de mulheres. Por exemplo, você conhece muito bem um homem chamado Moisés, não conhece? Um homem por meio de quem vieram as tábuas da lei, um homem por meio de quem Deus tirou o povo do Egito, rumo à terra prometida, e instruiu, e por meio dele falou sobre Cristo. Mas só existe Moisés porque existiu uma Joquebede, que ao custo da sua vida, que ela podia morrer inclusive, escondeu Moisés em casa, enquanto pôde. Quando não deu mais para esconder Moisés, diz o texto que ela fez o termo correto seria uma arca. Fez uma arca e colocou Moisés ali naquela arquinha, e diferente do imaginário popular, não colocou no rio a sorte, a sua deriva, não. Ela colocou numa moita de juncos, né, uma moita alta, deixou ali escondidinho, para provavelmente ir lá e buscar ele de novo quando escurecesse. Antigamente, eu sempre penso nisso e eu não sei como é que as coisas vão mudando. Antigamente, isso na minha infância, adolescência, nascia uma criancinha. Aí você ia visitar a criancinha, ela estava num quarto escuro, fechado, todo mundo tinha que falar baixinho, né? A criança demorava uns 3, 4 dias só para abrir o olho, né? Hoje em dia as crianças já nascem fazendo selfie, já nascem com Instagram, né? Praticamente isso. Então provavelmente Moisés naquela época era também muito quietinho ali, calminho. Mas quando chegou a época que ele começou a berrar altos pulmões ali, né? O Henrique essa noite passada, misericórdia, gente. Fiz até um videozinho, mandei lá no grupo da família. Pegava ele no colo, estava feliz, sorridente, colocava no berço, parecia que o mundo estava acabando. Talvez com Moisés foi assim também. Aí a Joquebede falou: o que eu faço com esse menino? Bom, vou levar para um lugar onde tem muito barulho. Onde tem muito barulho? Onde? No rio. Foi lá, pôs um bichinho dentro da... Pôs um menino dentro da... Bichinho é modo carinhoso de falar, tá? Dentro da barquinha ali, colocou lá. Provavelmente fez isso mais de uma vez, até que um dia ele foi encontrado pela filha de Faraó. E diz o texto que foi encontrado porque ele estava chorando. Estava chorando. Deu bandeira, a menina achou. Mas veja, todo o agir de Deus através da fidelidade de uma mulher que não temeu o decreto do rei. Hebreus vai colocá-la na galeria dos heróis da fé, falando que pela fé os pais de Moisés, vendo a criança, não temeu o decreto do rei, mas escondeu Moisés. Então só teve Moisés porque teve Joquebede. Por que não falar também sobre a rainha Esther, que usada pelo Senhor intercedeu pelo seu povo poderia ter sido aniquilado pelos israelitas, pelos judeus, poderiam ser aniquilados diante do Império Persa. Ela vai então e intercede, se torna rainha ali de uma maneira tão miraculosa também, e aí chega diante do rei ao custo da sua própria vida. Se o rei não estendesse o cetro de misericórdia para ela, ela morreria, mas ao custo da sua própria vida, sem temer, para preservar os judeus, para preservar os israelitas, ela vai diante do rei e intercede pelo povo de Israel, de onde vem o Messias, o nosso Salvador. A história da redenção nos mostra mulheres como essa, como Ruth, como a própria Maria, mãe de Jesus. Imagina, Maria era uma adolescente, que estava com um contrato de casamento. Ela ainda não havia se desposado, ela já era noiva, e na cultura judaica isso já significava que ela estava casada. Ainda não havia consumado o casamento, mas ela era noiva, estava casada. Imagine os desdobramentos de uma jovem ali prometida para casamento aparecer grávida no meio da sociedade. Não, ela não seria só mal falada,
De acordo com o costume da época, ela seria apedrejada. Imagina um negócio desse. Mas diante do anúncio do nascimento do Salvador por meio dela, a resposta de Maria foi: seja feita na vida da tua serva, conforme o Senhor deseja. E por meio de Maria, veio Jesus, o nosso Salvador. Uma outra mulher que me chama muita atenção, está registrado na carta que Paulo escreve a Timóteo. Na verdade, duas mulheres. Uma chamada Eunice e a outra chamada Lloyd. Mãe e avó de Timóteo. Atos vai nos dizer que Timóteo era filho de uma mãe judia cristã e de um pai grego. Mas é a única menção que se faz do pai de Timóteo. Nunca mais se fala do pai de Timóteo. E quando Paulo está falando de Timóteo, fala: Timóteo, a sua fé é uma fé genuína. A sua fé é uma fé sem enganação. A sua fé é uma fé não fingida. A palavra lá é anipócrites, que é o contrário de hipócrites. De onde vem a nossa palavra hipócrita. E quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram os atores do teatro antigo. Não tinha muita opção, então um ator fazia às vezes o papel do bonzinho e do malzinho. E como é que se mudava? Trocando a máscara. A máscara do bem, a máscara do mal. Inclusive esse é o símbolo do teatro até os dias de hoje. Então esse artista era chamado de hipócrita, que trocava de máscara. E Paulo diz: Timóteo, a sua fé é uma fé que não é de máscaras. É uma fé genuína, é uma fé que não é hipócrita. Ele diz: e essa fé eu vi na sua mãe e eu vi na sua avó. Paulo não fala: eu vi no seu pai. Não se sabe o que aconteceu com o pai de Timóteo. Talvez nunca tenha se convertido, talvez tenha abandonado a mãe de Timóteo quando ela se converteu. Isso era muito comum à época. Mas assim como nos dias de hoje, muitos são os filhos que são criados por mães guerreiras, sem a presença paterna. Muitas são as mulheres ainda na nossa sociedade que são abandonadas pelos seus maridos e que têm que agora se desdobrar em pai e mãe, tem que trabalhar fora, tem que cuidar das coisas dentro de casa, tem que educar os filhos. E vemos no exemplo de Eunice, vemos uma mulher cheia do Espírito Santo, que teve uma fé tão viva a ponto de influenciar o seu filho, independente de todo tipo de influência externa. Muitas são as mulheres que nós olhamos para as Escrituras e vemos a graça de Deus manifesta. E eu gostaria de falar de uma mulher nessa noite, aproveitando a nossa temática. Pensarmos a respeito da vida de uma mulher de fé. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Hoje nós vamos falar da mãe de Samuel, que é xará da minha mãe, uma mulher chamada Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Antes de nós lermos e meditarmos no texto, e a minha proposta é que nessa noite nós possamos ir meditando à medida que vamos lendo. Então vamos fazer meio que uma leitura explicativa do texto, tá? Então mantenha a sua Bíblia aberta, ou acesse a sua Bíblia se você tem ela aí também num dispositivo eletrônico. Eu acredito que também vai passar ali, mas eu espero que você fique com a sua Bíblia aberta aí. Você vê que está escrito na sua Bíblia também tudo que eu vou falar aqui. E de preferência, faz suas anotações para depois chegar em casa ali e também poder refazer esses passos. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Estamos diante da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. É por meio da Tua Palavra que somos instruídos, orientados, encorajados. É a Tua Palavra, Senhor, que nos molda conforme a imagem e a semelhança do Cristo. Quanto mais Te conhecemos, mais nos tornamos semelhantes a Ti, ó Pai. E nessa noite o que nós mais queremos é isso: conhecer-Te e fazê-lo conhecido. Queremos entender a Tua vontade, queremos viver à altura da Tua vontade, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo a nossa pequenez, mas sabendo, Senhor, que o Senhor faz em nós aquilo que nós não podemos fazer. Sabendo que o Teu Espírito Santo traduz a Tua palavra ao nosso coração, e assim vamos crescendo de glória em glória, vamos crescendo de graça em graça, até aquele grande dia onde nós nos pareceremos de maneira tão completa com o Senhor. Que esse dia se aproxima, nós sabemos, mas enquanto não chegamos lá, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor no tempo presente, enquanto somos instruídos pela Tua Palavra e ministrados pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nessa noite, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, como eu dizia já no início, a Palavra do Senhor nos fala muito de modelos femininos, mas não só isso.
Sabia que Deus também se compara a uma mãe? É muito comum nós lembrarmos da expressão que Deus é o nosso Pai, né? Jesus inclusive diz, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Mas o próprio Deus, por vezes, se compara também à figura feminina. É bom nós nos lembrarmos que Deus nos criou à sua imagem. E o texto de Gênesis diz que macho e fêmea os criou. Macho e fêmea, homem e mulher, são a imagem de Deus. E você já deve ter vivido o suficiente para saber que homem e mulher são bem diferentes, né? E eu não estou falando somente biologicamente, né? De pensamentos, de intensidades, de algumas particularidades do seu caráter, das suas inclinações. E essas diferenças, elas são para essa somatória, para nós entendermos um pouco mais quem é Deus. É por isso que o casamento é essa figura tão importante do relacionamento de Deus com o seu povo. Porque no casamento nós vemos a junção de dois diferentes, não só biologicamente, mas com todas as suas particularidades emocionais, mas que é um diferente complementar. Quando a palavra do Senhor diz que Deus faria para Adão uma companheira, diz que ela seria, e aí as nossas traduções são muito complicadas, diz que seria idônea. Mas a palavra idônea não faz sentido ali no original. A ideia é alguém que lhe seja complementar. Que seja um diferente complementar. Porque então, homem e mulher têm aspectos da graça de Deus e do caráter de Deus de maneira muito distinta. Portanto, Deus não tem sexo, Deus não é homem, Deus não é mulher, mas vemos a graça de Deus através de homem e mulher neste tempo presente nesta terra. Por isso Deus se compara a um pai, mas também Deus se compara a uma mãe. Talvez você se lembre do texto de Isaías 49, verso 15, em que Deus diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta retórica. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías está falando na voz de Deus. E Deus diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode uma mãe se esquecer do filho que gerou? Hoje a gente pode dizer, pode. E existem muitas mães que se esquecem dos seus filhos. Inclusive, no tempo presente, existem ainda muitas mães que se esquecem dos seus filhos ainda no ventre. Mas Deus diz, ainda que isso aconteça do lado de fora, ainda que você seja desprezado pela sua própria mãe, Deus diz, eu, contudo, não me esquecerei de você. Deus se compara a uma mãe que nutre, que ama, que cuida. A mesma coisa em Isaías 63, 13, diz, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Falando Deus, falando a respeito do seu povo, como uma mãe consola. Talvez você não saiba, mas um dos nomes de Deus seja El Shaddai. Sabe, o nome de Deus. Tem vários títulos dados para Deus. Um deles é El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Mas não significa só isso. A palavra Shaddai vem da raiz Shad, que significa seio, amamentar, nutrir. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que nutre, é o Deus que amamenta. E essa palavra aparece 48 vezes no Antigo Testamento. A maioria delas no livro de Jó, durante a grande crise desse homem chamado Jó. Mas o próprio Jó diz, eu bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos será frustrado, Senhor. Esse mesmo Jó diz, eu sei que Deus ainda se levantará, o Todo-Poderoso ainda se levantará. Esse que é o Deus que nos nutre. Deus se manifesta através de mulheres, e é o caso também através da vida de Ana. Se você se lembra aqui, nós estamos no livro de Samuel, que faz exatamente a mudança de um regime de governo ali em Israel. Até então, era governado por um sistema de juízes. E o resumo está lá no finalzinho de Juízes, o último capítulo, o último versículo, diz que naquele tempo, cada um fazia as coisas de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria cabeça. E Samuel é o último desses juízes, o primeiro dos profetas, e é a partir de Samuel que vai instaurar-se a monarquia em Israel. Samuel vai consagrar um rei chamado Saul, e posteriormente um outro rei chamado Davi, de onde descende Cristo, o Messias. Mas agora Samuel vem esse como a própria boca de Deus, o primeiro dos profetas. E ele vem falar em nome do Senhor. Durante um tempo onde havia ali um sacerdote chamado Eli, que era um sacerdote corrupto,
que o texto vai nos dizer, bem mais à frente, já no final da sua vida, de maneira tão simbólica, ele era tão gordo, que tinha que ficar sentado o tempo inteiro, e além disso era alguém que era cego, símbolo da sua própria obesidade espiritual e letargia espiritual, não via as coisas que aconteciam diante de si. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram ladrões na casa do Senhor, roubavam dos sacrifícios que eram direcionados ao Senhor, eles iam lá e roubavam o povo na cara dura, e Eli não fazia nada. É nesse tempo que Deus vai levantar este homem chamado Samuel, para confrontar os desmandos em Israel e para ungir o seu escolhido, ungir o seu rei. Mas para que Samuel apareça em cena, é necessário aparecer agora essa mulher piedosa chamada Ana. Olha o que diz aí 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz: havia certo homem de Ramataim, um zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Só coisa bonita, né? Só trava-língua, só um lugar legal. Então diz aqui que este tal de Eucana, ele era um zufita. Zufita porque esse lugar, esse tal de Ramataim, se chamava Ramataim Zufim. Ramataim Zufim. E quem nascia em Ramataim Zufim era um zufita. Isso não faz a menor diferença para nós, né? Mas só para você entender, como é que o cara, ele é de Ramataim e ele é chamado de zufita? O que significa esse negócio? Isso aqui é só coisa geográfica, tá? Só falar de que tribo que ele veio, de que lugar que ele veio, onde é que ele nasceu. É como se dissesse, não, ele é um londrinense, que nasceu em Londrina, só para poder posicionar ali para as pessoas. Então, esse Eucana, ele é filho de Jorão, filho de Eliú, bisneto de Tou. Esse é o homem então que está aparecendo, este Eucana. Diz o texto, versículo 2, que ele tinha 2 mulheres. Aí já começa a problemática. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Aqui nós estamos vendo um tipo de arranjo familiar que era muito comum à época. Não só entre os israelitas, mas entre todos os povos ali da circunvizinhança. Era um tipo de arranjo social onde um homem se casava com mais de uma mulher. Isso começa lá com um dos descendentes de Caim. Lembra de Caim? Aquele que matou o seu irmão Abel? É o 7º descendente de Caim, que vai começar com esse negócio de poligamia, de bigamia. Ele é o primeiro homem a ter 2 mulheres. E desde então, estes homens iam se casando com diversas mulheres. E esse costume foi incorporado, inclusive, ali dentro da trajetória do povo de Israel. Mais à frente Deus vai regular essas coisas, mas desde o início Deus já havia deixado de maneira muito clara que os homens e as mulheres deveriam se relacionar de maneira exclusiva. Afinal, Deus vai dizer, não é bom que o homem viva só, farei para ele uma esposa. E mais à frente ele vai dizer, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os 2 serão uma só carne. Não eram suas esposas, não eram os 3 serão uma só carne, os 4 serão uma só carne, não tem nada disso. Isso aí é invenção dos homens dessa época. E inclusive esse costume aconteceu ali entre o povo de Israel. É bom nós nos lembrarmos que nem tudo que a Bíblia descreve, ela endossa. Entenda isso. Nem tudo que a Bíblia descreve, ela está dizendo, faça a mesma coisa. A Bíblia é um texto histórico e está nos narrando uma história de gente cabeça oca, de gente cabeça ruim, que fazia as coisas que não devia. E se você vê a história de todos os homens de Deus que tinham mais de uma mulher, sempre esse negócio dava ruim. Sempre dava ruim. Começando com o próprio Abraão, dava ruim. E aqui vemos este homem que é casado com 2 mulheres. Se você me perguntar, mas por que Deus não falou nada? Primeiro, a revelação de Deus, a gente diz que ela é uma revelação progressiva. Este povo aqui ainda está descobrindo quem é Deus, conhecendo quem é Deus. Tem no máximo aqui os mandamentos escritos por Moisés. Agora começa então a voz profética. Por meio de Samuel, Deus começa a falar, assim diz o Senhor para o povo, para instruí-los de maneira mais clara. Então Deus está se mostrando de maneira progressiva. E em segundo lugar, pensarmos que naquela época o machismo era muito pior do que é nos dias de hoje. As mulheres eram consideradas propriedades dos seus maridos ou dos seus pais homens. Então a mulher que sai da casa do seu pai e se casa, ela agora é responsabilidade do marido. Se esse marido vem a morrer, ela está completamente desalentada, a não ser que ela tenha filhos homens, que deem para ela algum tipo de guarida. Senão ela não pode trabalhar,
ela não tem força de salarial, ela era jogada às margens da sociedade. Muitas eram as mulheres que entravam para o caminho da prostituição. Estamos falando de um tempo, inclusive, que havia muitas guerras. Então, o número de mulheres, que hoje já é muito maior do que os homens, à época era ainda muito maior. Então, essa é a minha heresia particular, tá? Abrindo parênteses, minha heresia particular. É assim que eu penso, você não precisa concordar comigo. Eu penso que Deus permitiu que isso acontecesse durante um tempo e fez silêncio a respeito disso durante algum tempo para a preservação das mulheres daquela época. Não estou dizendo que Deus fez com que isso acontecesse. Nós estamos vendo Deus agindo de maneira contingente num mundo caído e pecador, onde pessoas fazem o que não deveriam fazer. E Deus, de maneira graciosa, age. Mas aqui é só um parênteses. Mas aqui estamos vendo então o cenário desse problema. Este homem chamado Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. E Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Olha aí o versículo 3. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia de sua cidade até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Aqui a história vai se descortinando ainda mais. Ana não só não tinha filhos, Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Não era uma questão de escolha, não era uso de contraceptivo, ela não podia ter filhos. E o texto nos diz então que este Eucana ia para Siló uma vez por ano. Siló era onde estava acampado o tabernáculo do Senhor. Jerusalém ainda não era parte do território de Israel, Jerusalém ainda pertencia aos cananeus. Então o tabernáculo do Senhor estava em Siló, e era ali que eles iam para adorar, para celebrar ao Senhor. E parte dessas ofertas, desses sacrifícios que eram entregues, poderiam ser tomadas de volta pelo ofertante para fazerem um banquete. Era um símbolo de grande honra. E diz o texto que Eucana dava porção para sua esposa Penina, para os filhos dela, mas para Ana dava a porção dobrada, porque ele a amava. Esse aqui é o cenário. Alguém que está com o seu coração ferido por não poder ter filhos, mas que era amada por este homem chamado aqui Eucana. Isso aqui era algo também muito comum à época. Muitas mulheres que nós vemos nas escrituras não podiam ter filhos. Muitas mulheres eram estéreis. A Sara, esposa de Abraão, era estéril. A esposa de Isaac, Rebeca, também era estéril. A esposa de Jacó também era estéril, Raquel. Nós vemos então a graça do Senhor se manifestando no meio da vida dessas pessoas que tinham dificuldades. E se hoje já é uma grande dificuldade e muitas vezes uma grande tristeza para mulheres que gostariam de ter filhos, mas não podem ter filhos. Hoje é um dia de muita alegria para as mães, mas por outro lado há muitas que ficam tristes, porque gostariam de ser mães e não podem ser mães biologicamente. Mas a esta época, na concepção dos israelitas, filho, e ainda para nós também, filho é bênção de Deus. Amém? Filho é bênção de Deus. Amém? Filho é bênção de Deus. Às vezes dá trabalho, mas é bênção de Deus. É herança do Senhor. Filho é bênção. E o Israel entendia isso. Mas por outro lado dizia, se você não pode ter filho, isso significa que você é um amaldiçoado. Então pensa, a mulher já queria ser mãe. Era uma honra para as mulheres serem mães. Então havia já uma pressão biológica, um desejo, mas também havia uma pressão social e religiosa. Qual é o problema desta Ana? Qual a maldição que está sobre ela? Será que ela é uma grande pecadora? Ou será que são seus pais que são grandes pecadores? Imagina a cabeça dessa mulher. E aqui nós vemos então a história continua a se desenrolar. O texto ainda nos diz no versículo 5, que a Ana, então Eucana dava porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor a tê-la feito estéril. Verso 6 diz, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Pensa na angústia. Pensa na angústia. Agora tem mais um elemento. A outra esposa
de Eucana ainda fica espizinhando na orelha da Ana. Aqui começam as minhas viagens. Eu fico imaginando a Penina chegando para Ana e falando assim: Ana, o que você ganhou de presente do Dia das Mães? Ah, desculpa, eu esqueci. Você não tem filhos, né? Você não pode ser mãe. Vai comer porção dobrada? Tudo bem. Mas a sua porção dobrada não se compara ao que como eu e todos os meus filhos e filhas. Então pensa na angústia dessa mulher. Pensa nas provocações. O texto diz que ela ficava chorosa e não comia. Alguém que tem um sonho, alguém que tem um desejo, mas que não é compreendida. Primeiro, não é compreendida pela sua rival, que fica ainda trazendo ainda mais peso sobre a dor dela. Mas olha que interessante, o verso 8 diz: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Homens, fazendo as perguntas erradas. Ana chorando, triste. E Eucana fala: por que você está chorando, mulher? Será que eu não estou valendo aí mais do que 10 filhos? Até tomo um banho, vou valer 12, será que não? Veja, mesmo um homem que o texto diz de maneira clara que a amava, não conseguia entender a dor dela. E aqui já vem a primeira aplicação para nós. Por mais que as pessoas nos amem e queiram o nosso bem, só nós conhecemos a nossa dor. Só nós sabemos o quanto a nossa dor dói. Pode ser que a sua dor doa tanto e o outro diz é frescura. Mas só nós sabemos a nossa dor. Desculpe, nós e o Senhor. O Senhor conhece a nossa dor. Mesmo as pessoas mais próximas, os amigos mais íntimos, as pessoas que mais nos amam, não compreendem a nossa dor como o Senhor compreende. Na verdade, Deus conhece melhor a nossa dor do que nós mesmos. Sabe das suas raízes e sabe inclusive do remédio para a nossa dor. Mas Eucana era só mais um marido. Era só mais um homem que dizia: por que você está assim tão triste, mulher? Por que você não se alegra? Será que eu não sirvo para você mais do que 10 filhos? Olha o versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui Ana está fazendo um voto diante do Senhor. E veja, mesmo diante de tanta amargura, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanta decepção, de pessoas que não a compreendiam, a sua rival não entendia, o marido não entendia, mais à frente nós vamos ver que nem o Eli, o sacerdote, o homem de Deus, ou que deveria ser um homem de Deus, também não entendia a sua dor, mas ainda assim angustiada, ela não briga com o Senhor, ela não murmura, ela ora, ela se derrama. Porque o que nós vemos na história de Ana, e vemos na história de tantas pessoas ao longo das Escrituras, é que apesar de amarmos e temermos ao Senhor, isso não significa que não vamos passar por dias difíceis na nossa vida. Isso não significa que na vida do crente não existam dias de lágrima, não existam dias de sofrimento. Crente também perde gente que ama, crente também fica doente, crente também passa por problemas financeiros. Nós somos seres humanos, às vezes a dificuldade vem. Mas aprendemos com Ana que o lugar certo de colocarmos as nossas angústias é aos pés do Senhor. É em oração aos pés do Senhor. Não é sair reclamando por aí, não é sair batendo porta para todo lado, não é sair também retrucando com Penina, não é sair jogando os cachorros em cima de Eucana. O lugar certo das nossas angústias é diante da face do Senhor. E diante da face do Senhor nós estamos desnudados. Diante da face do Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece a nossa dor, o Senhor conhece a nossa angústia, e de maneira tão humilde, de maneira tão servil, Ana se derrama diante do Senhor, numa postura de serva. Ela não deu ordens, ela não exigiu nada,
ela não declarou nada diante do Senhor, ela disse: Senhor, eu sou tua serva, e se for do agrado do Senhor presentear a sua serva, eu consagrarei o fruto desta bênção diante da face do Senhor. Aqui tem mais uma aplicação para nós. Peça ao Senhor aquilo que você esteja disposta ou disposto a devolver ao Senhor. Porque a verdadeira bênção não é aquela que nos abençoa de maneira egoísta. A verdadeira bênção é aquela que abençoa também quem está ao nosso redor. Muitas vezes podemos pedir coisas, e Tiago vai falar sobre isso. Não tem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal para gastar nos seus próprios desejos egoístas. Às vezes esse mundo coloca em nós expectativas e desejos que, se Deus respondesse a oração como nós estamos pedindo, nós nos afastaríamos ainda mais dele e ainda mais das pessoas que nós deveríamos estar perto. Muitas são as vezes que as coisas que desejamos podem ser empecilhos para o nosso crescimento espiritual, para o trabalhar do Senhor no nosso caráter. Então é sempre bom avaliarmos os nossos pedidos e os nossos desejos para ver se eles passam no crivo de: será que isso glorifica a Deus? E Ana estava disposta a devolver ao Senhor aquilo que Ele lhe daria. Ela criaria o menino durante um tempo, mas traria de volta ao Senhor para que ele servisse ao Senhor por toda a sua vida. E esse aqui é um bom filtro para os nossos pedidos. Se o Senhor fizer exatamente isso que eu estou pedindo, eu vou ser mais santo ou menos santo? Eu vou abençoar mais pessoas ou menos pessoas? Eu vou ter mais tempo para Deus ou menos tempo para Deus? Eu vou crescer mais no conhecimento de Deus e na intimidade com Deus, ou isso vai me afastar ainda mais de Deus e do conhecimento de Deus? São boas perguntas para fazermos quando nós oramos. E aqui vemos então essa mulher que se derrama diante do Senhor. E o versículo 12 nos diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Gente, coitada dessa mulher. Penina não entende e fica pisando na ferida dela. Eucana, o marido, não entende. O que está acontecendo? Porque está triste. E agora nem o homem de Deus entende. E essa dor que já doía demais, diz o texto que ela chegou diante da presença de Deus amargurada. Agora imagina, você chega diante da presença de Deus amargurado na igreja, e o pastor chega para você e fala assim: e essa cachaça aí? Hora de mudar de vida, hein? Foi exatamente isso que ele falou: abandone esse vinho, mulher. Para com essa cachaça, olha a hora, isso é hora de estar na cachaça. A mulher se derramando diante do Senhor, nem o sacerdote podia entender o que ela estava passando. Mas essa Ana era crente, gente. Essa Ana era crente. Porque olha o que diz o versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Gente, essa mulher é crente de verdade. Imagina, o pastor chega e fala assim: para com essa cachaça. Eu sei que tem umas aqui, minha esposa seria dessa, que ia levantar e falar assim: cachaça é a sua, vou cair fora daqui. Que negócio de cachaça? Será que eu sou alguém de cachaça? Ana não faz isso. Ana fala assim: não, meu Senhor, olha só que mulher humilde. Não repute a tua serva por embriagada, não. Eu estou me derramando na presença do Senhor. Essa mulher era crente, gente. Crente. Sabe, Paulo vai nos dizer em Gálatas que uma das expressões da presença do Espírito Santo em nós, ou do fruto do Espírito, é a temperança, é a paciência. E é um negócio também que falta muito às vezes para mim, que é o tal do domínio próprio, do autogoverno, do saber fechar a boca na hora certa, sabe? Do saber ficar quieto. Porque às vezes tem palavras que a gente solta, que se elas fossem assim, físicas, a gente pegava no ar: não vai não, fica aqui. Porque só serve para destruir. Às vezes você fechou a boca e falou assim: meu Deus, o que eu falei? Ana era alguém
que tinha o Espírito Santo de Deus, que mesmo angustiada, sendo agora humilhada por Eli, ela de maneira tão educada, tão gentil, diz: não, meu Senhor, a tua serva está aqui angustiada, se derramando na presença de Deus. E aí o versículo 17 nos diz então que Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Veja que Eli não está profetizando nada, isso aqui é só uma despedida mesmo, bondosa. Vá em paz, que Deus te abençoe, tomara que isso que você está querendo aconteça mesmo. Ela nem falou o que queria, ela falou: eu estou aqui derramando por causa da minha angústia. E aí ele fala: vai para casa. Talvez ele não estava na cabeça, talvez ela está na cachaça mesmo. Vai embora, desocupa aqui, vai que Deus te abençoe, vai embora. E o texto nos diz então que essa mulher, no versículo 18, ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva, espero que você seja bondoso para com a tua serva. E versículo 18 ainda: então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Gente, olha que coisa maravilhosa. O texto nos diz que ela sai desse momento de angústia nos pés do Senhor. Ela estava tão angustiada que ela ora de um jeito que era incomum. As pessoas geralmente oravam em voz alta, e vemos ela orando baixinho, só com a boca mexendo, ao ponto do Eli se confundir com ela e achar que ela estava na cachaça, angustiada. Mas quando ela se levanta deste momento de oração, o texto nos diz que ela agora come, lava o seu rosto, ou o seu rosto está diferente, e ela já não estava mais abatida, mudou o semblante. Mas ela não voltou para casa grávida, nada tinha mudado do lado de fora, a circunstância era a mesma, o Eucana era o mesmo, a Penina era a mesma, ainda tinha filhos. Ela volta para casa do mesmo jeito, pelo menos nas circunstâncias do lado de fora, mas por dentro ela era outra pessoa. Porque esse é o maior benefício da oração, mais do que as mudanças que Deus faz por meio da oração atrás do nosso lado, ao redor de nós, mais do que isso, é o que Deus faz em nós por meio da oração. Ana volta confiante, alegre, porque é assim, aos pés do Senhor que nós devemos colocar o nosso coração abatido e amargurado, porque é o Senhor que ministra no nosso coração a paz que excede todo entendimento. É diante do Senhor que nós apresentamos aquilo que nem as pessoas que mais nos amam conseguem compreender, e choramos e angustiados dizemos as coisas, talvez sem palavras. Se você tem acompanhado as nossas séries de quinta-feira, quando pensamos sobre oração, eu falei sobre isso. Às vezes as pessoas acham que orar é muita coisa que se fala, tem um jeito, tem um protocolo, mas o que nós vemos aqui é uma oração sem palavras. E um grande reformador disse certa vez: melhor é um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Às vezes a única oração que temos diante do Senhor são as nossas lágrimas de angústia, de dor, de sofrimento. Mas quando choramos aos pés do Senhor, Ele ministra no nosso coração essa paz que excede o entendimento. Talvez as coisas ainda não mudaram do lado de fora, mas eu mudei por dentro. Porque Deus ministra a sua paz, Deus ministra a sua graça, Deus ministra a sua bondade sobre nós, e nós nos enchemos desse zelo, dessa força, desse poder do Espírito Santo, que nos alegra a alma. E Ana volta para casa, não mais abatida, volta confiante, volta alegre. Porque veja, Deus está se importando muito mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto. E muitas vezes Deus permite que o nosso conforto seja abalado, para que por meio disso Ele trate o nosso caráter. Se você não se lembra, o texto nos diz claramente que Ana era estéril porque Deus a havia deixado estéril. Não era pecado, não era o diabo, o próprio Deus fechou a madre de Ana. Porque existem situações na nossa vida desconfortáveis, que são a melhor escola de Deus para nós. Há um salmo muito belo que diz, Deus dizendo ao seu povo: eu falarei a você, eu diria minha palavra a você. Mas esse mesmo salmo diz: não seja como a mula ou o jumento, que precisam de chicotes para serem guiados,
Muito melhor seria se nós ouvíssemos a palavra de Deus. Mas às vezes nós não ouvimos a voz bondosa de Deus. Mas porque Deus é bondoso, Ele permite que às vezes os chicotes e as dificuldades transformem quem nós somos, porque Ele se importa muito mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Nós olhamos para as Escrituras e às vezes queremos saber qual é o céu que Deus está preparando para nós. Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia fala muito mais de qual é o povo que Deus está preparando para esse céu. E isso passa por uma transformação de nós. E essa foi a forma como Deus tratou no coração de Ana. E o que nós vemos? Uma mulher humilde, uma mulher mansa, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher crente. E isso foi exposto diante da dificuldade. E no texto diz ainda no versículo 19: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. A resposta veio. O milagre aconteceu. Mas o primeiro milagre já tinha acontecido lá em Siló. O milagre da transformação de um coração amargurado em um coração levantado. Alguém que estava abatido, agora não está mais abatido. Ana passou com 10 no exame da vida. E agora ela é coroada com o fruto do seu sonho. Agora ela tem um filho. Israel precisava de um profeta. Ana queria um filho. E Deus fez com que as duas coisas se tornassem uma só. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia se manifesta. Temos aqui um final feliz. Mas veja, nem sempre esse é o final que nós vemos em outras histórias. Às vezes vemos pessoas que amam e temem ao Senhor, mulheres estéreis que amam e temem ao Senhor, que oram, mas que por algum motivo Deus não lhes abre a madre. Talvez para ensinar-lhes mais devoção, amor, paciência. Talvez para lhes dar a oportunidade de espelhar o maior símbolo do caráter de Deus nessa terra, que é a adoção. Nós somos filhos porque Deus nos adotou em Cristo. E a adoção é a melhor manifestação física dessa graça amorosa de Deus para conosco. E há pessoas que Deus não abre a madre biológica, mas abre um coração que gesta. E essa pessoa dá à luz a filhos que não têm pais. Muitas são as vezes que as nossas orações não saem como a gente gostaria. Mas acima de tudo, o que nós precisamos é de um coração que reconhece que Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a nossa angústia, como é o caso de Ana, de maneira tão graciosa, se concretiza da forma como a gente queria e esperava. Ana teve um final feliz. Mas nós vemos histórias que não foram assim. Vemos inclusive nas Escrituras pessoas, mulheres, homens, que eram estéreis, mas que eram tementes ao Senhor, que viviam para a glória do Senhor. E essa aqui é mais uma história das improbabilidades de Deus. É tão interessante que nós estamos vendo aqui o caminho da redenção. É Samuel quem vai consagrar Davi ao trono. E é da descendência de Davi que vem Cristo, o nosso Salvador. E Deus disse lá para Abraão: Abraão, por você, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava apontando para Jesus. Mas Abraão não podia ter um filho com Sara, porque Sara era estéril. De maneira miraculosa, Deus abre a madre de Sara e ela tem um filho chamado Isaque. E ele casa e Deus diz: é por meio de você, Isaque, que serão benditas todas as nações. Mas a esposa de Isaque era estéril. Mas Deus abre a madre de Rebeca. E agora, Rebeca dá à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus diz: Jacó, é por meio de você que serão benditas todas as famílias da terra. Mas a mulher que Jacó amava, Raquel, era estéril. E quando a sua madre é aberta, ela dá à luz a José. E
E José foi o homem responsável porque todos os filhos de Jacó não perecessem. Inclusive Judá, de onde vem Davi e Jesus. Porque Deus abriu a madre de Raquel. O povo de Israel existiu, Judá existiu, Davi existiu, Cristo existe. Deus faz coisas inimagináveis. Para quê? Para mostrar que quem faz é Ele. E que a história da salvação, quem está escrevendo é Ele. Jesus foi anunciado por um homem, que foi o maior de todos os profetas vivos, de acordo com o próprio Jesus. E ele nasceu de uma mulher estéril, Isabel, parente de Maria. Esse homem se chamou João Batista, aquele que anunciou o caminho do Senhor. Veja, Deus está escrevendo essa história maravilhosa, de maneira miraculosa. Agora, note uma coisinha aqui no versículo 19. Na manhã seguinte, diz o texto, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela, e aí no versículo 20 diz que ela engravidou. Veja, Deus está operando, mas Ana está fazendo aquilo que cabe a ela e a Eucana fazer. Isso aqui não é só um detalhe. A Bíblia foi escrita com recursos escassos, era muito caro escrever. Não há uma palavra das Escrituras que não esteja aqui por um motivo. E porque o autor vai ter que dizer: Ana teve relações com seu marido e então engravidou. Para que a gente lembre, Deus age, mas há coisas que compete a gente fazer. Para que nós não nos esqueçamos, a gente ora, a gente diz: Senhor, abre a porta do emprego. Mas a gente faz o currículo, a gente entrega nos lugares. Senhor, eu quero tanto ganhar um salário um pouquinho melhor. Então a gente vai fazer um curso, vai se especializar. A gente vai fazer aquilo que cabe a nós, confiando que Deus faz aquilo que a gente não consegue fazer, que Deus não fará aquilo que nós temos que fazer, e nós não vamos fazer aquilo que Deus tem que fazer. Vemos então aqui a ação de pessoas que amam e temem ao Senhor, em obediência a Deus, fazendo o que está ao seu alcance, sabendo que o resto quem faz é Deus. E vemos aqui então na vida de Ana, aqui para nós podermos aplicar a nós, que diante das impossibilidades humanas, Ana não desanimou. Diante dessa aparente demora, Ana não desanimou. E nem tentou dar um jeitinho, nem tentou fazer uma gambiarra, como aconteceu, por exemplo, com Abraão e Sara. Deus falou para eles: olha, vocês vão ter filhos. E aí Sara fala assim: ô Abraão, eu já estou velha, não consigo mais dar filho para você. Vamos fazer o seguinte, está aqui a minha serva. É minha serva, vamos contar que sou eu aí, e o filho que ela tiver, a gente fala que é meu, e está de boa. E Abraão, um homem cheio do Espírito Santo, né, um homem de fé, falou assim: que isso, Sara, Deus dará, né? Não, safado, não deixou nem a Sara fechar a boca, já estava na tenda com a outra. Tentou dar um jeito. E dessa relação nasce um menino chamado Ismael, de onde descendem todos os povos árabes, que até hoje são pedra no sapato de Israel, porque Abraão quis dar um jeitinho. Cuidado com as gambiarras. Faz aquilo que está ao seu alcance, mas não tente ser Deus. Tem uma frase que eu acho até desrespeitosa, mas aqui eu acho que cabe nesse contexto: deixe Deus ser Deus. Não queira ser Deus. Faça aquilo que cabe a você. E como diz o texto dos Salmos, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Ana não desanimou, Ana não desistiu, Ana não tentou dar uma ajudinha, mesmo diante da incompreensão da sua rival, mesmo diante da incompreensão do seu marido, mesmo diante da incompreensão do Eli. Ana se derramou diante do Senhor, derramou os seus sonhos, a sua oração, a sua angústia, entregou a sua dor, entregou o seu desejo ao Senhor, orou com humildade, com intensidade, orou com desprendimento, disposta a dar, a abençoar. E exatamente o que ela faz no versículo 20 em diante: ela cumpre o voto que ela fez, ela cumpre a sua palavra, ela confiou em Deus e descansou. E a graça de Deus se manifestou sobre a vida dela. Então, lance as suas angústias diante do Senhor. Ele é o único que de fato entende a sua dor.
E que mais do que mudar as coisas do lado de fora, consegue mudar as coisas do lado de dentro de você. E ainda que nada ainda tenha mudado do lado de fora, coloque em você um espírito novo, um fôlego novo, uma paz nova. Confie no Senhor. Se você fizer um voto ao Senhor, cumpra. Aquilo que você promete ao Senhor, cumpra. Mas faça aquilo que está ao seu alcance, dentro das suas limitações, enquanto você ora e consagra ao Senhor, e descanse. Descanse no Senhor. Agora, essas são aplicações para nós. Mas nós precisamos nos lembrar que a Bíblia toda fala de Jesus. E essa história fala de Jesus. Nós estamos vendo o nascimento de um profeta fiel, que vem ao mundo agora para poder intervir na cegueira de um mau sacerdote, um sacerdote ruim, desviado. E é ele quem vai consagrar, este profeta que vai consagrar 2 reis. Mas tudo isso aponta para aquele que é um profeta, rei e sacerdote, o próprio Cristo. Nós estamos vendo aqui coisas que eram necessárias na antiga aliança para a manifestação da graça de Deus. Os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos. A palavra ungido no hebraico é a palavra Mashiach, ou Messias, que tem o seu encontro no grego com Cristo. E essa história está apontando para o verdadeiro ungido, para o verdadeiro Cristo. Cristo é o verdadeiro Messias. Essa resposta milagrosa, que primeiro é milagrosa para Ana, está apontando para a resposta milagrosa para nós, para resolver não só as nossas dificuldades pontuais e momentâneas, mas a nossa angústia existencial. É por meio dessa história que está apontando para Davi. Esse povo está sendo construído através de muitas pessoas, com seus problemas, com as suas dores, com as suas angústias. E é da descendência desse povo. É o filho de Sara, a estéril. É o filho de Raquel, a estéril, que vai ser o Cristo lá na frente. Está apontando para Jesus. É o protegido pela mão de José, filho de Raquel, estéril, que vai vir lá na frente. É o anunciado pelo filho de Isabel, estéril, João Batista, que vai anunciar aquele que haveria de vir. Cristo é a verdadeira resposta. Cristo é a verdadeira resposta ao anseio mais profundo do nosso coração. Mais do que qualquer coisa que Deus possa fazer ou fará no tempo presente. Há algo que Ele já fez, que foi enviar o seu Filho em nosso lugar, para que essa angústia de alma encontre o seu descanso em Cristo, aquele que é a grande promessa do Senhor. Pode ser que do lado de cá ainda vamos enfrentar muitas dificuldades, às vezes as nossas orações não vão sair do jeito como a gente espera, não vamos ter aquilo que nós estamos querendo, mas saiba de uma coisa, isso aqui vai passar. Um dia toda lágrima do nosso rosto será enxugada, quer seja por Deus respondendo às nossas orações no tempo presente, quer seja quando tudo se completar naquele grande dia. Um dia toda angústia vai passar. Um dia aquele que disse que enxuga do nosso rosto toda lágrima fará isso presencialmente, pessoalmente. E naquele dia nós veremos o fruto desse penoso trabalho de Cristo e mais uma vez nos alegraremos. Quando nós nos derramamos diante do Senhor assim, podemos voltar como Ana para casa, não mais abatidos, mas com o coração alegre por aquilo que o Senhor tem feito, faz e fará em nós. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.